Sabe aquela dúvida sobre para onde vai o dinheiro dos impostos? Pois é. Hoje a gente vai conhecer a instituição que é basicamente o guardião desse cofre todo, o Tribunal de Contas da União, ou TCU. E olha, pode acreditar, ele é muito mais poderoso do que a maioria das pessoas imagina. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é mesmo? Para onde vai toda a grana que a gente paga? Quem é que fica de olho nas grandes obras, nos salários, nas compras gigantescas que o governo faz? A resposta para tudo isso passa por uma sigla de 3 letras que a gente vai desvendar agora. E aqui está a resposta, o TCU. Mas o primeiro ponto importantíssimo. Apesar de ter tribunal no nome, ele não faz parte do Poder Judiciário. A melhor forma de pensar no TCU é como se fosse o grande auditor-chefe do Brasil, sabe? O braço direito do Congresso Nacional para fiscalizar cada centavo do dinheiro público federal. Para a gente entender de vez o que o TCU faz, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente entende esse papel de guardião. Depois, vamos ver os seus superpoderes, o de investigar, o de orientar e, claro, o de julgar. E por fim, a gente descobre até onde a vista do tribunal alcança. Bora lá? Começando pelo começo, a grande missão do TCU é ser esse guardião do dinheiro público. E o que isso significa na prática? Significa fiscalizar absolutamente tudo que envolve grana federal. A parte contábil, financeira, orçamentária, operacional e até patrimonial. É, literalmente, uma visão de 360 graus sobre a gestão pública. Agora vamos para o primeiro grande poder do TCU, a investigação. Imagine o tribunal como um detetive que tem uma maleta cheia de ferramentas super especializadas para seguir a trilha do dinheiro público e ver se tudo está nos conformes. E quando a gente fala em fiscalizar, o negócio é bem mais amplo do que se pensa. Não é só aquela auditoria clássica. O TCU faz levantamentos para mapear uma área, faz inspeções para checar denúncias pontuais, faz acompanhamentos para ver se um projeto está indo bem ao longo do tempo e até monitoramentos para ter certeza de que as decisões dele foram cumpridas. É um verdadeiro arsenal de controle. E onde que esse arsenal todo é usado? Bom, em áreas que talvez surpreendam muita gente. O TCU não fiscaliza só a compra de material de escritório, não. Ele está de olho em privatizações de estatais gigantes, nas concessões de rodovias e aeroportos e até na legalidade da contratação de cada servidor público federal. Mas o TCU não é só reativo, agindo depois que o problema acontece. Ele também tem um papel super importante que é preventivo, que é o poder de orientar. É como se ele fosse um guia, ajudando os gestores públicos a não entrarem em uma fria, a não cometerem erros. E aqui tem um ponto que é chave para entender esse poder. O TCU responde a consultas sobre a tese e não sobre o caso concreto. O que isso quer dizer? Vamos lá. O ministro de Estado não pode ligar para o TCU e perguntar: olha, essa licitação específica aqui está valendo? Mas ele pode perguntar: um tipo de cláusula como essa é legal para ser usada em futuros contratos? A resposta do TCU a essa pergunta, em tese, vira uma regra, uma norma para toda a administração pública a seguir. É um poder gigantesco. E quem é que pode fazer esse tipo de consulta? Quem tem acesso a esse oráculo? A lista é bem restrita e de altíssimo nível. A gente está falando dos chefes dos 3 poderes, Procurador-Geral da República, ministros. Isso já mostra o peso e a seriedade dessa função consultiva do tribunal. Ok, agora a gente sai da parte de prevenção e orientação e entra no poder mais famoso do TCU, o de julgar as contas. É aqui que o bicho pega. É nessa hora que o guardião dá o seu veredito, pode aplicar multas e até mandar devolver dinheiro para o cofre público. E as competências de julgamento são muitas. O TCU analisa, por exemplo, a legalidade de milhares e milhares de aposentadorias e pensões todo ano. Ele julga as contas dos administradores e, se achar alguma irregularidade, pode aplicar multas bem salgadas e ainda determinar que o responsável devolva o dinheiro que foi mal utilizado. E aqui tem uma função que tem um impacto direto, mas direto mesmo na vida de todo mundo. É o TCU quem faz o cálculo final dos coeficientes que definem quanto de dinheiro de fundos federais, como o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, vai para cada lugar. O IBGE entra com os dados da população e o TCU bate o martelo no cálculo. Uma decisão aqui pode mudar o orçamento de uma cidade inteira. Muito bem, chegamos no nosso último ponto, o clímax. A gente já viu o que o TCU faz, mas a grande pergunta é, sobre quem ele faz tudo isso? Prepare-se, porque o alcance do poder de fiscalização dele é realmente impressionante. Começando pelo mais óbvio, claro, qualquer gestor público federal. Pode ser um ministro, um reitor de universidade, um diretor de agência, todos eles.
Mas não para por aí não. As gigantes estatais como a Petrobras, os Correios, a Caixa Econômica, todas elas também prestam contas ao TCU. Afinal, o dinheiro que elas gerenciam também é público. Agora uma que muita gente se surpreende. O tal do Sistema S. SESI, SENAI, SEBRAE. Embora sejam entidades de direito privado, elas administram contribuições que são recursos públicos. Logo, seus gestores também estão sob a fiscalização do TCU. E esse talvez seja o ponto mais impactante de todos. A fiscalização do TCU vai além da fronteira do setor público. Se uma empresa privada, por exemplo, participa de um esquema de corrupção que causa prejuízo aos cofres da União, ela pode, sim, ser responsabilizada junto com o agente público e ser obrigada a devolver os valores. Então, a regra de ouro é bem simples. Usou, arrecadou, guardou ou administrou dinheiro, bens ou valores públicos federais, então está sob a jurisdição do TCU. Simples assim. Não importa se é uma pessoa física, uma grande empresa, uma ONG ou um órgão do governo. No fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Porque ter um TCU forte e atuante é simplesmente essencial para garantir que o dinheiro dos impostos seja bem usado, para combater a corrupção de verdade e para que os gestores públicos saibam que eles vão ter que responder por seus atos. Ele é, sem a menor dúvida, um dos pilares da nossa democracia. E fica aqui uma reflexão para a gente terminar. Com um guardião tão poderoso, quais serão os maiores desafios que ele enfrenta hoje, no século XXI, com um mundo de transações digitais, contratos supercomplexos e uma máquina pública gigantesca para continuar protegendo, de fato, o nosso dinheiro?